Feriado violento em bairro Nobre de São Paulo. Bandidos fazem arrastão e pelo menos 2 assaltos nas últimas horas no Morumbi. 3 pessoas são mortas a tiros em ataque no centro do Rio de Janeiro. Criança morde e mata cobra no Rio Grande do Sul. Polícia Carioca vai investigar postagens racistas contra a atriz Thaís Araújo. Companhia aérea diz que somente impacto externo pode ter causado queda de avião no Egito. Há poucos dias do prazo final, o site do Simples Doméstico volta a apresentar falhas. Infelizmente, vamos continuar tentando. Multa para os gastões e recompensa para quem economizar. Essa é a realidade dos moradores da Califórnia que enfrenta a pior seca da história. Carlitos Tevez comemora título do Boca Juniors depois de sua volta da Europa. E com o Hexa quase no papo, corintianos comemoram vitória contra o Galo. Falou que é dia dos finados, o Galo já morreu antes, curtiu o feriado. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo identificou os 3 criminosos que participaram de mais um arrastão no Morumbi, bairro Nobre da capital paulista. A onda de violência na região parece não ter fim. Pelo menos outros 2 assaltos foram registrados nas últimas horas. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o policiamento foi reforçado no bairro. No Rio de Janeiro, bandidos chegaram atirando e mataram 3 pessoas que estavam na calçada perto da Central do Brasil. A polícia acredita que o ataque tenha sido motivado pela disputa entre traficantes na região. E a polícia de Goiás divulgou imagens de câmeras de segurança que mostram a tentativa de fuga de um preso vestido de idosa. O caso aconteceu na semana passada. A polícia do Rio investiga a morte de um rapaz de 16 anos que foi atropelado por um ônibus em Niterói. Em protesto, moradores colocaram fogo em um ônibus da mesma linha. Um menino de 3 anos foi encontrado morto dentro de um pula-pula no interior de Pernambuco. Ver uma cobra dentro de casa já é um susto para muita gente. Imagine então encontrar o filho pequeno brincando com uma delas. Foi o que aconteceu no litoral do Rio Grande do Sul, mas o final dessa história é ainda mais surpreendente. Meu Deus. O Conexão Repórter com Roberto Cabrini mostrou ontem os detalhes de um caso de repercussão internacional. É a prisão de um rapaz de classe média suspeito de fazer parte de uma quadrilha de roubo de carros em São Paulo. Chegaram hoje à Rússia os corpos de 144 vítimas do avião que caiu no Egito no sábado. No total, 224 pessoas morreram. Hoje a companhia aérea diz que somente uma ação externa pode explicar o acidente. Sérgio Uti. A polícia da África do Sul está no centro de uma polêmica. Agentes foram flagrados matando um suspeito de cometer roubo. A Polícia Civil vai abrir um inquérito para investigar os ataques racistas contra a atriz Thaís Araújo, publicados na internet. Uma pesquisa mostra que os preços de remédios podem variar em quase 2.000%. O jeito é pôr em prática a velha e boa pechincha. Você vai ver a seguir, argentino Tevez conquista o primeiro título pelo Boca Juniors depois de voltar da Europa. Paulo Orlando se torna o primeiro brasileiro a vencer o mais importante campeonato de beisebol do mundo. Site que regulariza impostos do trabalhador doméstico volta a apresentar falhas. Californianos enfrentam seca histórica e governo oferece dinheiro para quem economizar água. A gente volta já já. Olha, há 2 dias, muitos patrões não conseguem emitir a guia de impostos dos empregados domésticos. O problema é um erro no site E-Social, que começou ontem e hoje ainda estava sem solução. A seca não é só um problema que atinge algumas regiões brasileiras, não. Há mais de 4 anos, a Califórnia, nos Estados Unidos, enfrenta a maior escassez de água da história. Por isso, o governo do estado tem dado dinheiro para quem economiza e multado os gastões. Tem até celebridade na mira das autoridades, como mostra a repórter Cleide Klock.
Os moradores de uma cidade do estado americano de Nevada foram surpreendidos pela neve antecipada. No Pará, o acidente com uma embarcação que levava 5.000 bois completou um mês. Óleo do barco e restos dos animais continuam nas águas da Praia do Conde, em Barbacena, prejudicando mais de 700 famílias que vivem na região. Terminou hoje a consulta pública da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, sobre o uso dos drones, os aviões robôs. A regulamentação é muito aguardada, principalmente pelos pesquisadores. E você vai ver a seguir. Mais de 30% das mamães brasileiras se sentem culpados por não ter muito tempo com os filhos. Paulista comemora título inédito nos Estados Unidos. Paulo Orlando é o primeiro brasileiro a ganhar o campeonato de beisebol mais importante do mundo. Você vai ver já já. O Boca Juniors, o time mais popular da Argentina, voltou a ganhar um campeonato nacional depois de 4 anos. E o título consagrou de vez o ídolo Carlitos Tevez na Argentina. Bruno, por que essa taça torna um jogador tão especial para os argentinos? Olha, Joseval, há menos de 6 meses, o Tevez trocou a Juventus da Itália, vice-campeã da Liga dos Campeões, e também aquele dinheiro todo da Europa para voltar a jogar pelo time do coração. Vamos ver. Agradecer ao atleta, nós estamos precisando de louros de vitória. E faz tempo. Neste dia de finados, quem foi aos cemitérios de Brasília recebeu o apoio emocional de um grupo de jovens voluntários. Uma pesquisa fez um retrato de um dilema vivido diariamente por milhares de brasileiras. A falta de tempo para os filhos, viu, Raquel? Joseval, 1/3 das mães, como eu, ouvidas no estudo, se sentem culpadas pela ausência. E muitas passam, em média, sabe quantas? Horas, menos de 2 horas por dia com seus filhos. A reportagem é de Simone Queiroz. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.